Estou acabando de ver aqui um amigo me perguntou sobre reprogramação. O que é a reprogramação? Se ela existe, significa que nós, segundo ele, que nós fomos programados? Sim, é exatamente isso. Eu e você fomos programados. Quando que nós fomos programados? Quando seu pai e sua mãe se juntaram e conceberam você, você foi programado com uma compleição, ou seja, com uma consciência informacional, que são seus sentimentos, sensações, emoções, pensamentos vindos da junção dos dois, as informações que eles tinham trazidas no seu DNA, e que você também, a partir daí, passou a ser uma terceira consciência, uma terceira compleição, vamos chamar assim, informacional, que também compreende em sentimentos, sensações, emoções, né, e pensamentos, que é, vamos chamar assim, a consciência do espírito humano. Os pensamentos, a mente, seria, vamos dizer assim, o que é consciente do espírito humano, na formação da alma humana, da pessoa humana, da persona humana. E ele estava me falando o seguinte, que ele passa por uma situação muito peculiar, que muitas pessoas passam, que é, por exemplo, a questão da escassez. Ele sente que ele vibra muito na escassez, sempre tem dificuldade em pagar o cartão de crédito, sempre tem dificuldade em ter um futuro em que ele tenha uma situação, em que ele tenha uma condição adequada, parece que ele está sempre com medo quando o boleto chega, em vez de ele ter prazer e dizer, poxa, eu tenho dinheiro para pagar, que bom, que bênção de Deus para a minha vida, ele fica sempre com medo, achando que o boleto futuro ele não vai poder pagar, a escola das crianças ele vai ter dificuldade, enfim, o carro vai quebrar, coisas que quem está na vibração da escassez começa a pensar. Então, significa o seguinte, que a escassez propriamente dita, ela não é, vamos dizer assim, a falta de, certo? Por um lado, é a perspectiva ou a vibração na falta de. Quando eu e você vibramos nessa falta, significa o seguinte, a escassez, e se eu, às vezes até em pensamento, maldigo a escassez e fico pensando nas dívidas, o que que acontece? Vai colapsar para mim, na minha frequência, o quê? O mais do mesmo. Entende isso? O que é o mais do mesmo? O mais do mesmo significa que aquilo que eu não quero é aquilo que me sobrevém. Isso tem um pouco, dentro de princípios bíblicos, da história bíblica, um pouco da história de Jó. Jó, se não me engano, Jó 25, não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas a história de Jó, ele diz isso, né? Aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. Certo? Já por outro lado, o contrário disso, que é da escassez, o contrário disso é a questão, por exemplo, da abundância. Jacó usava esse princípio como princípio da abundância, fazendo o quê? Visualizando que ele teria muitos rebanhos, que ele seria muito rico e que isso tudo veio a acontecer a ele. Mas o que eu quero dizer para você é justamente isso, essa ressonância, essa vibração em que nós vivemos no nosso dia a dia, vai fazer toda a diferença naquilo que vai se colapsar. Qual a função de onda vai se colapsar nos nossos dias, nos nossos momentos, tá? Então, veja que para isso existe assim como existe a programação, existe uma desprogramação, ou seja, a eliminação dessas informações que causam, por exemplo, a escassez ou uma doença ou uma situação assim, uma vibração na falta, tá? Existe, então, essa desprogramação e existe uma reprogramação. Na concepção da terapia que nós fazemos com as pessoas, o que é isso? O que é essa reprogramação? Nós, primeiramente, desprogramamos aquilo que não cabe mais, ainda que tenha tido muito sentido, feito muito sucesso num determinado momento, aquela vibração, aquelas informações, mas elas hoje não cabem mais. O que nós fazemos? Nós eliminamos, nós desprogramamos aquelas informações e a partir daí o que nós fazemos? Nós reprogramamos informações positivas na consciência dos nossos atendidos, das pessoas que vêm nos procurar, para que nós, por meio dessa reprogramação, a gente possa então ter um sentimento novo, um pensamento novo, sensações novas, e isso tudo vai fazer com que a nossa emoção, a nossa mente comece a trabalhar de tal maneira que quando vem o colapso da função de onda, isso é uma explicação da física quântica, da física de partículas,
o colapso da função de onda no meu viver e no seu viver, colapse no meu viver e no seu viver aquilo que há de melhor, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós mentalizamos, mas não no sentido de projetar e de visualizar tudo com aquele apego, querendo que aquilo se substantifique, traga a forma, de qualquer maneira. Não. É algo que nós idealizamos todos os dias, pensamos todos os dias, mas não ficamos presos àquilo. Vamos às ações, que as ações também elas vão fazer com que a neuroplasticidade, né, o nosso cérebro, se reconstitua de informações diferentes daquelas que nós vibramos no passado, que nos trouxeram escassez, prejuízo, doenças e coisas assim, e reformulamos, reprogramamos toda a nossa compleição, todo o nosso conjunto de informações, e a partir daí começamos a vibrar de forma diferente, de tal maneira que o colapso de função de onda vem então a materializar aquilo que nós tanto almejamos, que nós queremos, e que as coisas então comecem a fluir de uma maneira espontânea. Para isso, o que é preciso fazer? Qual é o próximo passo, né? Como dizia esse meu amigo, tá, Enio, mas qual é o próximo passo então? O próximo passo então é você esteja preparado, você estar preparado com informações positivas, por livros, por meio de música, por meio da Bíblia, por meio de orações, por meio de reflexões, por meio de yoga, enfim, há uma série de maneiras, de formas que eu e você podemos nos reprogramar, podemos mudar isso. Agora, é importante o seguinte, entender isso, que essa reprogramação só será possível depois que nós eliminarmos essas informações, essas informações que trouxeram, ou seja a escassez, ou a doença, ou um prejuízo, seja lá o que for, tá? E outra coisa importante, não que essa escassez, o prejuízo ou a enfermidade tenha sido uma maldição, ou tenha sido algo da minha culpa, nada disso. São situações que às vezes nós passamos para aprendizado. Então, nós vamos ter sempre um coração agradecido pelo aprendizado, mesmo na dor, que a dor é uma das coisas que mais nos leva a crescer. Mas eu não estou falando aqui de masoquismo, tá? Eu vou preferir a dor. Não, ninguém prefere isso e nem deve preferir. Mas às vezes acontece para que nós venhamos a amadurecer e ter uma nova roupagem e ter uma nova programação no nosso consciente, até no nosso inconsciente mesmo, certo? Nós tenhamos então essa nova compleição, essa nova configuração das nossas emoções, sentimentos, sensações e pensamentos, para que tudo isso, e condicionamentos e comportamentos, tá? E hereditariedades, limpamos hereditariedades negativas passadas, e a partir daí pegamos o que é de melhor, aquilo que colapsa de melhor, até mesmo na nossa hereditariedade, no nosso DNA, nós podemos então fazer tudo isso acontecer na nossa vida. Como? Por meio do que eu falei para vocês. Nós temos comandos quânticos, nós temos meditação, eu tenho comandos quânticos, eu tenho orações direcionadas para que isso aconteça. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas, né? Por exemplo, meu querido espírito, minha consciência escolhe, eu sou rico, próspero, abastado, generoso e grato. Minha querida alma, minha consciência escolhe, eu sou rico, próspero, abastado, generoso e grato. Mas tudo isso só vai fazer função dentro de nós, o colapso de função de ondas que nós necessitamos, ou melhor, que nós projetamos, só vai ter essa função depois de uma boa limpeza de tudo o que nós vivemos no passado até agora, fazemos uma limpeza e reprogramamos para frente tudo que nós vamos viver. E outra, lembre-se de uma coisa, falando em passado e futuro, veja uma coisa, o passado é um criador de tristezas, um criador de decepções e coisas nesse sentido, tá? Isso vai levar a pessoa que vive esse conjunto de coisas, vai levá-lo à depressão, vai levá-lo a situações assim. Agora, e o futuro? O futuro traz preocupações, medos, insegurança de coisas que estão lá no futuro. Então, isso vai trazer o quê? Ansiedade, ou pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, ou ansiedade generalizada. Então, para não viver nem no passado, nem no futuro, nem deprimido e nem ansioso, o que nós podemos fazer e devemos fazer? Essa é a dica. Viva o presente momento. Diga-se comigo. Meu querido espírito, minha consciência escolhe viver presente no presente momento.
minha querida alma, minha consciência escolhe, eu estou presente no presente momento. Até a próxima, depois nós falamos mais sobre todos esses assuntos, envolvendo escassez, envolvendo reprogramação, envolvendo uma série de assuntos, relacionamentos, que nós temos aqui, vários tópicos como esses no canal, sobre relacionamentos, sobre muitos aspectos que envolvem o quê? A nossa psicologia, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, ou seja, a cura da nossa alma. Então, até a próxima, nós ainda vamos falar muito mais no nosso canal, nos nossos perfis, para que você tenha, então, mais noção do que nós estamos falando. E você compartilhe esse vídeo com alguém também, salva, você favorita, enfim, faça toda a interação necessária para que esse vídeo possa ser levado para mais pessoas e que esse conteúdo possa, então, ser sentido pelos algoritmos, tanto do canal quanto dos perfis, como um tema, um assunto relevante e que outras pessoas também possam ter acesso a eles. O que você precisar, é só você ali, você coloque ali nos comentários qual é a sua queixa, a sua necessidade, e nós vamos poder, então, ajudá-lo em todos esses aspectos. E não se esqueça, claro, de visitar o meu feed, de visitar ali todos os temas, todos os vídeos que nós temos com vários temas, para que você, então, esteja inteirado sobre esse canal Terapeuta Enio Avelar, tá bom? Um forte abraço, valeu, até a próxima.